Quando a gente fala que a gente tem que ser... Nós nos adaptamos aos nossos clientes, nós também temos que nos adaptar a esse público novo. É um público que está sempre em mudança, sempre em alteração. Tem um elemento importante aí que é, para quem trabalha com tratamento térmico, né, TT, tem o forno, né, onde é feito o tratamento térmico. E lá, cara, você coloca várias substâncias, né, gases e tal, e aí você forma a atmosfera do forno, né? Nunca é igual, né? Você pode até... A receita você tenta colocar a mesma, mas, cara, a temperatura externa, como tá o material que entra... Nunca é igual aquela atmosfera. Comunidade é igual, cara. Então, assim, você tá tudo fechadinho, tudo funcionando. Sai um, entra outro, mudou tudo. O Space, ele é baseado em 3 pilares. Coworking é um deles. O outro é educação e o terceiro é inovação. Então, eu acho que complementando legal. o que a gente quer focar nesses próximos anos é inovação e educação. Que o coworking já está estabelecido, né? São 10 anos de coworking. Então isso a gente já sabe fazer. Está começando mais um Venda Assim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor. Venda Assim, esse é o seu podcast que traz sempre dicas profissionais que trazem a experiência deles para compartilhar aqui nesse podcast que sempre te ajuda a vender mais ou melhor com dicas, com experiência, com histórias. E a gente hoje traz 2 pessoas, né? São 2 convidados para conversar e sobre um assunto muito interessante que eu acredito ser uma tendência mundial. Nós vamos falar sobre coworking com o Alexandre e com o Paulo. Se apresentem, por favor, porque eu sei que o currículo de vocês é extenso. Nós vamos falar sobre eles também, mas sejam bem-vindos ao Venda Assim. Obrigado. Valeu, Ed. Obrigado, Ed. Obrigado pelo convite. Bom, sou o Paulo. Paulo do quê? Paulo Cunha. Paulo Cunha. Isso aí. Olha lá, Paulo Cunha e Alexandre Muniz. Alexandre Muniz, não é dupla sertaneja, mas tá aí fazendo negócio já. Vocês estão comemorando já, né? Também, né? A gente já tá cantando um sertanejo há uns 10 anos já, né? Essa dupla aí, né? 10 anos de coworking. 10 anos. Exato. 10 anos de Space, é isso? O nome do coworking, Space? Space Coworking. Space Coworking. Exatamente. Focado em locação de espaços mesmo, né? Focado em conectar pessoas, em compartilhar trabalho, compartilhar experiência, gerar negócio. Então, a gente entende ao longo dessa trajetória que esse business do coworking vai muito além disso, né? É pessoas se conectando, se conversando, se conhecendo, trabalhando, produzindo melhor, num ambiente agradável e fazendo negócio. Enfim, é isso, né? Para todos nós, né? Antes do coworking, vamos falar sobre vocês. Antes do coworking, o que vocês faziam? Eu já fiz... eu sempre fui da área de tecnologia, né, Ed? Eu sempre fui da área de tecnologia, fiz técnico na área de tecnologia, migrei. Depois de um tempo eu comecei ali a trabalhar numa indústria, trabalhei na área de logística, então eu já passeei um pouco, né, assim, Mas desde áreas. moleque, você ligado na tecnologia? Eu para ser bem sincero, eu conheci mesmo e comecei a ter contato e embarquei, assim, com 17 anos, mais ou menos. Né? Então foi... mas tem gente que é até mais cedo, né? Mas eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com meu pai, de servente de pedreiro, depois trabalhei no centro da cidade. Pegou mexada já, então. Já fiz um pouquinho de tudo. Trabalhei de vendedor de calçado no centro da cidade, Foca Calçados. Olha, pedreiro, vendedor de calçados. Aí, estoquista, né? Tinha que ganhar vida, né? Mas, cara, com 17 para 18, conheci lá o Politécnico, né? E aí eu comecei a fazer um curso técnico lá, peguei gosto e aí não parei mais. Então, fui técnico, faculdade, né? Só que nesse meio tempo, tinha que pagar boleto, então eu nem sempre trabalhei com tecnologia, né? Então, por isso que eu trabalhei em indústria, trabalhei em loja, no comércio, trabalhei um pouco de tudo. Mas sempre estudando na área de tecnologia. Aí quando, 2016, né? 2015, na verdade, quando eu saí da empresa que eu estava, meu cunhado, o Júlio, chegou para mim e falou: Paulo, o que você acha da gente abrir um coworking? Cara,
que é coworking, né? Já começa por aí. Não, assim, eu sou sincero, realmente eu não conhecia, né? Cara, o Júlio é um cara muito antenado, ele olha muito pra, né, tendência fora também, né? Então, ele estava acompanhando esse movimento fora, tinha acabado de chegar, tinha pouca coisa no Brasil, né? Mas fora, eu acho que começou em 2002, assim, é um negócio já, assim, já tinha bastante tempo já, né? Culturalmente não tinha tanto não tinha, difusão no Brasil. Não tinha, né? Era um negócio super indie, assim, um negócio super, né? Super Aí, exato, super alternativo. Aí, aí a gente começou esse estudo, né? Eu falei, ele me explicou ali por cima, eu falei, cara, me agradou. Mas, na verdade, o que me agradou mesmo é que nessa conversa, na época, assim, ele era da área de tecnologia, até hoje, eu também. E a nossa intenção era, cara, vamos reunir no cowork. O cowork acaba virando uma desculpa, né? Pra gente reunir essa galera, né? Mesmo. Porque, assim, eu não me considero um cara nerd, tá? Mas o Júlio sempre foi. Mas eu sempre gostei de estar nesse meio, né? Tecnologia e startup, inovação, cara, né? Sempre gostei. Nessa época, como eu disse, né? Nunca parei de estudar, sempre estava estudando a área de tecnologia, então sempre estava buscando tendência, vendo coisa nova e tal. Aí virou ali como uma desculpa pra gente, pô, vamos começar esse negócio, mas também reunir essa galera, né? Viver esse meio aí. Então, o coworking mesmo, sabe? Eu acho que foi porque daí a gente falou, cara, desse negócio, dessa junção, talvez não é nem o coworking mesmo que vai trazer pra gente o fruto, né? Mas estar nesse meio, as pessoas que a gente vai conhecer, as conexões que a gente vai fazer. Os negócios que vão surgir. A gente vai conhecer o nosso próximo sócio, o nosso próximo business, a gente vai abrir, não sei, mas, né? Eu tinha saído da empresa, ele estava tranquilo onde ele estava na época também, já, bora lá, né? E aí, isso foi em 2015, janeiro de 2016, dia 2, assim, tipo, né? Virou o ano, primeiro dia útil, portas abertas, né? Assim começou. Com o nome de GoHub. GoHub. Então, assim, a gente contratou uma galera... eu não lembro qual plataforma a gente usou, mas era tipo Orkana. Assim, sabe? Para fazer o logo. Aquelas plataformas cooperadas. Mas era de fora, sabe? Era né, sei lá, acho que até pagou em dólar, não lembro agora. Mas daí fez lá o GoHub, começou em cima da casa da minha digníssima sogra. A sogra contribuindo com o mundo empreendedor. Exato. Até falar é estranho falar sogra, porque eu não chamo ela de sogra no dia a dia, né? Mas foi em cima da casa da minha sogra, no Jardim São Paulo, Sorocaba mesmo. E aí a gente começou. Ela tinha uma locadora lá antes, então já tinha uma estrutura, né? Comercial, né? Minhas cunhadas tinham tem, né, um escritório de arquitetura, então já tinha um espaço ali montado, a gente adaptou, né? Mas era um espaço pequeno, né? Era um espaço que tinha tipo, 2 salas e um espaço para você fazendo um paralelo. O coworking, na verdade, era um complemento à sua vida profissional. Não, na verdade, nessa época, como eu tinha saído da empresa, eu foquei nisso. Focou no coworking. Eu estava focado no coworking, eu estava numa fase de transição, né? Assim, então eu tinha saído da empresa, daí veio, por isso que o meu cunhado me convidou, né? Para abrir. Aproveitou ali que você estava disponível. Exatamente, ele estava trabalhando, eu estava disponível. E eu estava numa transição. Eu falei, não, eu vou aproveitar, vou fazer um MBA, vou estudar algumas coisas, porque quando você está no mercado ali, né? Eu falei, cara, eu vou ter Meu filho nasceu em setembro desse ano, então eu estava num momento ali me achando. Muita transformação também, né? A empresa que eu saí, eu estava há 10 anos na empresa, quando eu saí, né? Então fechou um ciclo longo até. Fechou um ciclo longo. Eu estava com 28 anos, então, cara, eu sou novo, dá tempo, vou estudar aqui uma coisa, tava numa transição. E aí eu tive tempo, né, para ficar ali, cuidar, né? Plantar, começar, experimentar situações novas. Exatamente. Foi mais ou menos essa pegada. Mas, como eu disse, sempre a gente tinha muito essa vontade, assim, eu acho que a gente não usava esse termo, mas a gente já tinha essa vontade de criar uma comunidade em torno desse negócio, assim. É uma coisa hoje super em alta, né? Pois é. E foi meio natural, assim.
essa vontade, esse processo foi meio natural. Mas teve que começar vazio, teve que começar do começo. do começo. Do exato, começo. Exato. E o Ale? Bom, eu sou de Piracicaba, De São Pira? Paulo, Pira, minha terrinha maravilhosa. Não fui formado na área de tecnologia também. Eu estudei meteorologia, aviação civil. Meteorologia? Meteorologia. Minha primeira quase graduação, que essa não foi até o final. Mas depois me graduei em administração e mais recentemente em engenharia de produção. E trabalhei muito tempo em empresa aérea. 10 anos também em empresa aérea ligado a esse ramo da aviação, onde eu conheci de processos. Aí eu tive contato com a tecnologia na prática, né? Porque nessa área de aviação é bem... Aqui em Sorocaba mesmo? Parte em Sorocaba, parte em São Paulo. Ah, tá. Né? Na época era a Ocean Air, que tinha uma base de manutenção aqui em Sorocaba. Eu, já como administrador, trabalhava cuidando dos hangares daqui. E aí migrou para Avianca Brasil, fomos para São Paulo, ficamos mais 5 anos lá. E nesse meio tempo, quase 10 anos de fretado, indo todo dia para São Paulo trabalhar. Loucura. Saí da empresa da aviação em 2012, no ano que eu casei. E logo, através também do Júlio, cunhado do Paulo, que é meu Casou com a primo. esposa e separou da empresa. Pois é, ela tentou utilizar plano de saúde, mas não deu certo. Porque ela foi demitido logo em seguida da empresa, não deu certo. Mas estamos lá firme e forte. Mas também por intermédio do Júlio, cunhado do Paulo, que é meu primo. Júlio é o conector, então. Total. O papel dele no Space hoje em dia, no GoHub, na minha relação de amizade com o Paulo, sempre foi fundamental. Ele foi importante em duas coisas, né? Em dar ideia pro coworking e me apresentar o Ale. De resto, foi a gente que fez mesmo. Vocês mesmo. Ele mesmo só jogava. Só deu ele é do ideia. Tipo que apertava a campainha e saia correndo. Exatamente. Eu acho que quando criança ele brincou muito disso. Mas o Júlio me introduziu na área de tecnologia, na área de gestão de projetos. Então, ainda antes de conhecer o Paulo, nesse período que eu fiquei fora da aviação, foi me aprimorar, foi conhecer a área de projetos, me aprofundar nisso, estudar isso também. E eu entrei para o GoHub um pouco depois, né? Em princípio como usuário, também não conhecia esse ramo de coworking, não sabia o que era, fui aprender a conhecer com o GoHub já existindo naquele ano de 2017, que eu conheci, 16, né? 2016. Estava no comecinho, bem no comecinho. Sim. Isso. Segundo semestre de 2016, me aproximei do GoHub. E aí, conversando nós Paulo três... Paulo tocando sozinho. O Paulo que estava com o Júlio. Tava com o Júlio. Eram os dois. Aí o Júlio, tocavam. tipo assim, né? Queria realmente sair correndo. Ele ficou um tempo ainda, né? Ele ficou um tempo ainda. Junto vocês três. Isso. Primeiro eram só os dois, depois vimos que dava um match, a expertise de cada um se complementava. Legal. E aí eu entrei pro bando e ficamos por um tempo assim. Né? Então, até o início, eu não participei muito do início do Space, que foi no fim de 2017 mesmo, mas... Do GoHub. No fim do... eu não participei do início do Space em fim de 2016. O GoHub eu comecei em janeiro, em novembro de 2016 abriu-se o Space, essa transição de um espaço para o outro eu ainda não participei, mas logo em seguida, no começo de 2017, eu entrei para o time, e aí entrei para não sair mais. Então, eu já entrei com essa visão nova. E participamos de muitos encontros, muitas visitas, nós três, para conhecer outros espaços em São Paulo, em outros lugares, para formar ainda mais, cristalizar mais a ideia do Space. E aí, eu fui me inteirar mais desse universo, né? Ainda fiquei trabalhando como gestão de projeto por um tempo, por mais alguns anos, também nessa rotina de São Paulo. Até que chegou um momento de decisão, de que, putz, o legal é o coworking, essa vida de voltar aqui para Sorocaba, estar aqui, ter mais qualidade de vida e me aprofundar nesse tema especificamente, fez mais sentido. Então, fiz um phase-out de São Paulo. Tem uma migraçãozinha aí. Migração, importante, né? De voltar para cá, né? Eu já estava morando em Sorocaba desde 2003, mais ou menos. Então, mas fincar os pés aqui, mirando a parte do trabalho, né? Me focando e me dedicando 100% ao Space. E aí estamos até hoje. E o Space, essa primeira versão, era no Jardim São Paulo. Então, lá até, Júlio, se estiver vendo aí, cara, você foi um cara importante pro negócio, sim, tá? Vamos fazer jus aí, né? Exato. Mas começou no Jardim São Paulo como GoHub, e aí o que o Ale estava explicando, né? É que
em novembro do mesmo ano, a gente inaugurou a segunda unidade, que aí, quando a gente inaugurou, a gente já entendeu que o GoHub não era o que a gente queria, a pegada era outra. A gente, por algumas brincadeiras e alguns papos que rolavam, a gente falou, pô, Space é um nome legal, né? Tinha um contexto na época lá. Porque daí a gente começou a falar sobre o universo, né, que a gente vivia ali. A gente falava quem fazia parte, quem estava dentro, né, do planeta ali, que era o coworking, e quem orbitava, né? Quem não era cliente, mas sempre estava lá num evento, sempre fazia parte da comunidade, né? Então, para a gente começou a fazer sentido, né, esse contexto de Space. Aí vem um pouco do lado nerd também, assim, principalmente do Júlio, né? Um cara que traz muito essa visão. Daí, Star Wars e aí vai, né? Então, o nome fez sentido e aí conecta com espaço, pronto, Space. Então, até lembro que quando a gente abriu essa unidade, né? Do Space em novembro de 2016 mesmo, a Miau, que é uma agência de marketing, na época ela estava muito com a gente lá presente, né? O Igor, o Pedro. E aí eles criaram pra gente não, então tô aqui, eu vou criar aqui. Daí criaram um logo lá, novo, Space e tal, cara. E aí a gente começou a usar. Nessa época vocês fizeram a virada, então, nos dois endereços. Não, daí continuou ali no Jardim São Paulo como GoHub, e a unidade Space virou a unidade Parque das Águas, que está até hoje, né? Aí ficou mais ou menos 1 ano e meio, talvez, eu acho que não mais do que isso, com os dois. Mas eu brinquei sobre a questão, né, na casa da minha sogra e tal, mas assim, é fato, né, meu? Vamos migrar agora, vamos sair de lá, né? Vamos liberar. Acabar, né, com né? essa dependência da sogra. Dá né? trabalho, né, cara? Então, e aí a gente migrou e aí ficou só lá no Parque das Águas. Assim. Daí só essa unidade, largamos. Vocês focaram ali no Parque das Águas e ficaram um tempo. Vocês enfrentaram a pandemia lá, né? E foi... Visto. E assim, antes disso... foi bem bacana o giro, tudo o que aconteceu. A gente teve uma experiência bem legal. Aliás, até vale falar, né? Assim, ainda no GoHub, o porquê que a gente pensou em abrir uma unidade? Por que aconteceu assim no mesmo ano, né? Tão rápido. Porque começou a dar muito certo, assim, os eventos. A gente começou a participar da comunidade. Aqui tinha uma comunidade muito forte na época. Que eu acho que, assim, foi esse ano mesmo, de 2016, foi o ano assim, que essa comunidade fez muita coisa, que foi o Startup Sorocaba. Hoje, por exemplo, a gente tem o Tropeiro Valley, né, aqui em Sorocaba. É meio equivalente, assim, né? O Startup Sorocaba, na época, fazia o mesmo trabalho. Então, reunia as startups, fazia meetup, encontros, eventos gratuitos, né? A ideia era reunir a comunidade de quem tinha uma startup. Startups. E eles investiam. Tinha uma empresa por trás também que investia nessas startups e tudo mais. E daí a gente começou a fazer os eventos e aí, cara, teve momento em que a gente teve que alugar a casa vizinha da minha sogra, que estava vazia, para conseguir fazer o evento, porque não cabia. Não cabia. Não dava. A gente colocava food truck na rua. Então a gente alugou a casa do lado, fez um evento maior, e falou, acho que agora... Vai ter que expandir. Tá na hora, né? Tá na hora. Foi rápido, então, até a expansão. Foi rápido e natural, assim. Talvez até diria até um pouco aventureiro, né? Porque a gente tem essa questão do... Para mim, pelo menos, sempre foi muito, muito natural, assim, do vamos testar, né? Cara, porque... Não, a gente... E tem muito programa de startup, né? Se ensina muito isso para startup, né? O seu produto ele não resiste ao primeiro contato com o cliente, né? Assim, não adianta você pensar um monte, cara, coloca para o cliente usar e ver e começa a testar ali, começa a pegar o feedback. Começa a avaliar, né? Então a gente fez isso, assim, o GoHub aconteceu de uma forma bem despretensiosa. Para o Space a gente já falou, então vamos para o espaço maior, mas vamos investir, cara, vamos colocar a galera na casa, porque aí daí já tinha um público, né? Então fomos assim, sem muitas mudanças.
Foram simples. Foi simples. E eu acho que a gente foi muito afortunado nesse momento, porque tinha se formado essa base, né? A ideia de coworking estava surgindo, ainda muito incipiente, mas para esse público de startup já era um ambiente um pouco mais conhecido. Então isso fomentou também a irem para o espaço novo. E a gente optou por ter um espaço que fosse produtivo, mas que não tivesse aquela cara de empresa, de escritório comercial, de sala comercial. Então, nós tivemos também a sorte de ter um parceiro, que era o proprietário da casa, que nos deu total liberdade de trabalhar essa casa como a gente achasse melhor, para transformar uma casa residencial grande, num espaço grande, em ambiente de trabalho. Porém, a nossa opção foi não alterar características do espaço físico para deixar aquela coisa fria, gelada de uma sala comercial. Sim. Então, formou-se espaços de trabalho compartilhado, o coworking, montou-se salas privativas, curiosamente com nomes de planetas, porque estava dentro do Space. Então, no Space. Mas mantendo um espaço de lazer, tinha uma quadra de basquete, de uma piscina, e mesa de jogos, salão de jogos. Então a gente mantinha esses elementos, e isso foi comprovado depois pela experiência, pela utilização, o quão importante é na produtividade da pessoa. Então ela tem liberdade. Todos são adultos. Compressão. Exato. Você pode trabalhar, você pode beber uma cerveja, tomar um café enquanto trabalha, você pode parar e tirar um cochilo numa rede, sentar num sofá, jogar um videogame, ver uma televisão e depois voltar, entrar numa piscina e dar umas braçadas. É tudo viável, né? Então você começa a tirar essa ideia do trabalho super corporativo, fechado, né, engessado. Também não é a sua casa, você não, né, você não tem total liberdade, mas você pode trabalhar de bermuda, você pode ficar de chinelo. Gosto de ficar com o pé descalço no chão gelado. Então, foi se criando esse ambiente, essa cultura de casa com trabalho e que tem dado muito certo. E aí você expande para um auditório, para um espaço de trabalho maior, mais diversificado, e aí foi crescendo até chegar a pandemia. Ou seja, são todas as soluções corporativas dentro de um ambiente moderno, descontraído. E principal, para qualquer área. Quem se sentia acolhido, a gente preza muito pelo acolhimento das pessoas, quem se sente acolhido por estar dentro do Space, independe da área de trabalho. Então, pelo Space passou advogado, contador, coach, psicólogo, empresa de venda de seguros, de plano de saúde, cervejaria, empresas de TI, startups. Né? E esse conceito de coworking, vocês que praticamente começaram também aqui em Sorocaba, ou se não foram dos A gente primeiros, é da primeira né? geração, né? Nós somos os primeira primeiros, geração. mas essa primeira geração... Como é que foi aculturar também os empresários, os empreendedores a migrar para esse formato de trabalho? A galera já estava deixando de usufruir de um local próprio para ir compartilhar? Ou não? Vocês tiveram que aculturar? Era muito incipiente, até porque o termo coworking não era um termo divulgado. Sim. Então a gente tinha que primeiro explicar o que é isso, que é um escritório compartilhado. Não se tinha a ideia de, putz, eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar fora do meu ambiente de trabalho. A gente começou a mostrar que isso era viável. Mas estava muito nichado ainda em empresas jovens, em startups, alguns profissionais liberais. E isso foi mudar de fato pós-pandemia. Infelizmente teve que ter uma pandemia que obrigou as pessoas a ficarem em casa. Porque acho que vocês estavam ali, acho que no auge até, né? Não sei, porque vocês começaram em 2016, 3 anos depois ali, praticamente, 4 anos. Foi um susto grande, porque eu acho que sim, acho que era o auge, e talvez continuaria, né? Tava nessa tendência. Porque o que acontece, como o Ale estava falando, né? No começo, a gente não tinha que vender o produto, a gente tinha que explicar o que era o produto e depois vender o produto, né? Assim, então, as pessoas não conheciam o coworking. Então, primeiro ano e meio, foi basicamente explicar o que era. Você tinha muita energia, você gastava muita energia explicando o que era. Conceito mesmo. Essa é a verdade. Como era. As pessoas tinham receio de trabalhar um do lado do outro, de empresas distintas. O segredo da minha tela de computador, ou o receio de ter um concorrente. Nós chegamos a ter 3 empresas de marketing digital dentro do Space, que em tese seriam concorrentes, e que no final acabaram fazendo negócio juntas, sabe? Então, você virar essa chave cultural de que, eu não preciso estar fechado aqui dentro de uma sala
Perfeito. Pelo contrário, é bom que eu não esteja fechado para compartilhar. Às vezes eu tenho uma dor que o meu vizinho pode solucionar, a gente faz um negócio junto, e inclui um terceiro, e aí todo mundo cresce junto. É o ganha-ganha. Ele é um filho daquele cyber café que tinha antigamente? Eu assim, Sobrinho. ele mata boa parte da saudade, eu diria, né? Mata, assim, né? Cara, A galera ia pra lá pra usar o computador, pra jogar videogame, pra fazer algumas Sim. coisas, mas não era especificamente pro Você trabalho. fazia amizades pelo jogo, pra né? ter uma conexão com a internet de banda larga, de alguma maneira usufruir de um espaço compartilhado. Né? O coworking, ele vai pegar fases, não fases diferentes, mas partes diferentes de você, assim, né? Então ele vai te conectar com essa parte aí, né? Que saía na locadora, no cybercafé, né? Locadora, porque também tinha as locadoras com videogame e tudo mais, computador. Mas também tem a questão do trabalho mesmo, né? Que é clichê, né? Quando a gente fala, mas não é sobre o ambiente corporativo demais que é o problema, ou o ambiente descolado demais que é o problema, mas uma coisa que a gente queria mostrar para a galera na época era o achar que se está dentro do escritório das 8 às 5, de terno, você está produzindo. Não, era uma grande ilusão isso, essa que é a verdade, entendeu? Sim. Então, você Não podia tinha estar... mais essa necessidade. Né? Não, mas ainda não se via dessa forma, essa é a questão, entendeu? Então, a gente tentava mostrar que não adianta, você pode estar de terno, gravata, você pode estar com o melhor vestido, você pode entrar às 8, sair às 5, bater crachá. Cara, se não tiver bom, se não tiver bem com a cabeça, se você não tiver resolvido, você não vai produzir. E ponto, entendeu? Então, a gente tentava mostrar que não tem a ver com o nível de excesso ou falta de seriedade para funcionar, né? Mas um ambiente funcional ou, de fato, um ambiente que te ajuda a resolver problemas, como a Lê falou, conectando as pessoas que vão te ajudar a resolver aquele problema, ou dando um momento de descompressão para você aliviar aquela pressão e voltar melhor para produzir. Enfim, são elementos. Desde a logística de posição de mesa, posição de cadeira, elementos externos, provocações, café, eventos, é um conjunto de elementos que vão ajudar, que vão contribuir para isso, né? Então, isso tudo, no final, como eu disse ali, né? Vai conectar. Você vai ter um momento de lazer que você vai lembrar da época lá do Cyber Café e vai ter o momento, que você tá feliz porque você produziu. E às vezes você fez em 1 hora o que você não ia fazer no dia inteiro, entendeu? Então resolve o ambiente pega os dois problemas. Ali, talvez, a criatividade ou mesmo a produção. Exatamente para não ser aquela coisa engessada, como o Ale falou. Sem contar que você está munido de todas as soluções que você precisa. Quem vai trabalhar lá não tem que se preocupar na energia elétrica, na internet, na limpeza, no café, no banheiro tá limpo. A função do coworking é prover toda essa estrutura. Vou lá para trabalhar e o resto, a mágica acontece. É um conceito que a gente chama de one-stop shop, né? Então, em uma parada, você encontra tudo o que você precisa. Então, você está ali... você precisa de um cliente, tem lá. Você precisa de um fornecedor, tem lá. Você precisa de um parceiro, tem lá. Você precisa de uma impressora, você precisa de internet, você precisa de cozinha, tudo que você precisa está lá, né? E hoje, se a gente fosse listar, quais seriam os produtos hoje que vocês oferecem no Cowork? O que seria uma esteira de produtos hoje para os clientes de vocês? O primeiro é você não ter que esquentar a cabeça com o que não é o seu business. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro produto, assim. Então, cara, se você é contador, você não tem que cuidar de aluguel, você não tem que cuidar de limpeza, você não tem que cuidar de manutenção, se a internet está boa, se está ruim, se queimou a lâmpada, porque esse não é o teu core. Você tem que ser contador. Se você tem uma startup, se você tem um produto, seja o que for, né? Então, o primeiro produto que a gente vende é facilities, né? Essa facilidade mesmo, literal. Não esquente a cabeça com o escritório. Cara, venda o seu produto, venda o seu serviço. O resto a gente cuida. O resto a gente cuida. Foca no que você precisa entregar para o teu cliente. Ponto. Esse é o primeiro e o principal, né? Mais ligado a business diretamente, né? Aí o segundo, ou talvez o primeiro não tão ligado a business, é justamente essa questão da comunidade, da conexão, do viver bem. Porque, cara,
um profissional, e principalmente falando desse contexto de vendas, né? Você não pode se isolar. Você não pode, né? Então, assim, estar em um lugar onde você encontra outras pessoas, ouve outras ideias, né? Algumas, inclusive, que te provocam, né? Ideias que talvez você não concorda no primeiro momento. Você fala, Sim. só que daí você conhece um cara tão inteligente ou tá tendo sucesso, tá dando certo o negócio e pensa tão diferente de você, você fala, eu acho que eu preciso revisar alguma coisa, deixa eu entender, né? Porque ele se torna naturalmente um ambiente de network. A gente fala bastante sobre network aqui. Esse é um dos principais ativos do coworking hoje em dia, é a possibilidade de network que você não tem em casa, no home office, e que também no ambiente de trabalho corporativo, você está restrito aos seus colegas de sala, né? O propósito, né? Quando o Paulo falou da ideia de montar o coworking, era proporcionar essas comunidades e essas conexões. E elas inclusive para nós, né? Para assim, vocês, inclusive. E isso extrapola os muros do coworking. Sim. A gente começa a criar uma comunidade de parceiros, de amigos, de ex-residentes, da equipe atual, que só cresce. Então isso amplia o portfólio de possibilidades de negócios entre todos. E as próprias empresas, os empresários que estão, eles também trazem outros para fazer negócios lá dentro que não necessariamente estejam ali usufruindo do coworking, né, diretamente. Exatamente. Não é raro ter essas conexões entre eles, entre a gente, entre todos os que estão envoltos. Acontece, né? Acontece. E aí, então tem essa frente aí de business, tem essa frente da comunidade, do networking, né? De você também não se fechar. Mas assim, os serviços, né, Ed, se a gente for direto para esse ponto, o que é muito comum você encontrar no coworking, não só no Space, né, mas coworking de forma geral. Para quem está começando, eu estou começando a empresa hoje, eu sou sozinho, né? Você pode alugar uma cadeira, né, literalmente uma cadeira com uma estação ali para você trabalhar. Mas eu tô começando, eu não sei se eu vou usar você pode alugar por hora. Aí vem o cybercafé, né? Você vai lá e paga uma hora. Uma hora e é aquilo faz o que tem que fazer e vai embora. É isso que você paga. Não tem pegadinha, não tem... É isso, ponto, né? Então, começa na estação de trabalho, pode ser por hora, pode ser por diária, pode ser plano mensal, fixo, pacote de hora, tem vários, assim... Uma das características do coworking é ser muito flexível, né? Ser flexível e a gente gosta disso e tal. É claro que a gente ajuda o cliente, né? Às vezes o cliente, eu não sei muito bem o quanto eu vou precisar. A gente ajuda ele, faz uma continha junto, né? E tal. Eu falo, eu acho que X horas vai resolver. Mas se não resolver, mês que vem você muda e tá tudo certo. É uma coisa bem on demand mesmo, né? É isso mesmo. A pessoa consome e paga o que ela consumir. É isso. E até hoje, uma coisa que a gente faz já há um bom tempo é o teste gratuito. Até para a pessoa ter essa experiência, essa vivência de passar um dia dentro de um coworking. É o day test. Que é o nosso day test. Então, para qualquer unidade nossa, você se agenda e vai lá, leva o seu computador, trabalha, utiliza uma posição de trabalho, experimenta, vai compartilhar as amizades, já vai fazer os seus contatos, vai ter essa experiência de trabalhar com outras pessoas, de poder fazer negócio, de tomar um café, de quiser tomar uma cerveja, de ter aquele visual, poder descansar na rede e tudo mais. E aí você tem uma experiência. Se essa experiência te faz sentido, puxa, então acho que faz sentido. Vamos negociar o que é viável. Exatamente. O que eu preciso naquele momento. Né? É isso aí. Interessante, porque vocês têm aí vários formatos. O cara pode alugar mensalista, como pode ser humorista. É isso aí. Ou ele pega só o que ele precisa ali naquele momento, até ele aumentando o consumo das horas e se transformar num mensalista. Mais ou menos isso. É isso aí. E aí, assim, um formato muito parecido vale para sala de reunião, né? Porque quem está lá dentro, né, com uma estação, com uma sala ou algo assim, tem toda a infraestrutura, como a gente já falou algumas vezes, e uma delas, por exemplo, é a sala de reunião. Porque você vai receber um cliente... Tem muita gente que vai na padaria, vai em café. Cara, eu já fui, funciona. Mas não sempre, não o tempo todo, né? Tem reunião que você precisa de um ambiente mais reservado ou um assunto mais delicado. Então, a sala de reunião, os residentes lá usam, né? Já vou explicar essa questão do residente também, mas os residentes lá usam. Mas tem cliente que só aluga, por exemplo, sala de reunião. Então, você pode alugar a sala de reunião por uma hora... por uma diária, por um pacote de horas, enfim. Né? Então,
Tem os clientes que só alugam sala de reunião. Vai lá, chega, recebe o cliente, faz a reunião, vai embora. E é bem comum também esse serviço. Tá? Com toda a estrutura já inclusa. Televisão, quadro branco, cafezinho, água, limpeza, internet. Então, assim, de novo, vai lá, executa a função que for precisa fazer. Não tem preocupação nenhuma. Sem preocupação Uma curiosidade. A maioria dos clientes, então assim, você, Ed, aluga o Space para fazer uma reunião, certo? O seu cliente, quando chega lá, ele é atendido na recepção, ele vai para a sala de reunião, faz a reunião com você, sai, toma um cafezinho e vai embora. Ele vai embora tendo certeza que aquilo tudo é seu. Ele chega com um clima já está fazendo uma reunião na empresa da pessoa. E claro, obviamente, isso não existe uma história contada, não é para enganar o cliente, nada disso, mas assim, passa a credibilidade, né? Porque pelo menos você tem infraestrutura. Ele sabe que se ele precisar fazer reunião de novo, ele sabe onde te encontrar, se tem um endereço, porque padaria no endereço, sim, né? O café no endereço. Vamos na padaria e tal. E como eu disse, tem lugar. Como eu disse, funciona também, mas é uma questão dependendo do profissionalismo. Mais esporádico, o negócio, frequente. Exatamente. O perfil do cliente, o perfil de quem é atendido, né? Tudo isso é levado em conta. Então tem isso. E aí, falamos de estação, falamos sobre sala de reunião, a gente tem as salas privativas, né? A sala privativa é onde os clientes alugam para deixar a empresa fixa lá dentro, né? Uma locação comum mesmo de um espaço onde passa a chave. Sem a burocracia da locação comum. Então, no coworking você não vai precisar dar cheque e calção, você não precisa fazer um contrato de 1 ano, você não precisa de nada disso, né? É plano estilo Netflix, né? Você paga e usa ali, pronto, acabou, é assinatura. Não quero, tá bom, cancela. Acabou. Né? Existem algumas questões, por exemplo, tem cliente que às vezes quer fazer um contrato de 1 ano. Se existe esse contrato, porque o cliente quer também. Negociação, tem algum desconto, algum benefício, ganha-ganha. Fidelidade. Ganha-ganha. Agora, via de regra, é a alocação mensal. A única coisa que a gente pede para a sala privativa para a saída avisar com 30 dias de antecedência. Ponto. Né? Só isso. Mas você não tem toda a burocracia da sala comercial. Né? Perfeito. Então, estação, sala de reunião. Essas salas fixas, elas privativas, você tem mobiliário, a pessoa também não se preocupa com nada, ou ela leva ali alguma coisa e deixa lá, tranca, passa a chave? As duas coisas são verdade, né? Então, assim, o mobiliário é por conta do Space, mesa e cadeira. O cliente vai levar o computador dele, né? Mas eu tenho uma estante, eu tenho alguma decoração que eu gosto, pode, monta. Mas eu quero pintar, adesivar a sala do meu jeito, pode, da porta para dentro a sala sua. E horário de trabalho, como funciona? Hoje nós temos 2 unidades, né? Então no Parque das Águas das 8 às 19, no Campolim das 8 às 18, a gente opera em horário comercial. Só que, assim, uma outra característica nossa, né? Sempre, desde que abrimos, a gente conversa. A gente conhece o cliente. Tipo, a empresa tem uma necessidade ali de esticar o horário, Paulo, trabalhar até mais tarde, entregar um projeto. Precisa ficar até às 10. Hoje a gente tem cliente que é 24 horas. 24 horas. Então, assim, o único ponto é assim, para dar segurança para todo mundo, não é para qualquer um que a gente faz isso. Então, a gente conhece, porque se eu vou deixar alguém lá 24 horas... eu preciso se alguém precisa ser de confiança nossa para que também não gere risco para outros clientes. Outros que usufruem. Então tem todo espaço. Um controle de acesso, câmera, alarme, biometria, então é tudo digital. Restrição de espaço, não são todos os espaços que são acessíveis fora do horário comercial. Legal, tem toda a segurança ali para quem precisar. Mas a gente tem um benefício de hoje ainda poder, né? E por um tempo ainda vamos poder fazer isso, que a gente conhece o nosso cliente, né? Então não tem por que eu ficar colocando 1000 páginas de contrato. Não, hoje ainda dá para fazer. É para ser simples, né? É para ser. Isso faz parte da flexibilidade do nosso negócio. Você entender a necessidade do cliente e a gente junto chegar num... simples ali no contrato, uma forma dele já iniciar, usufruir do co-work, do espaço de vocês, de uma maneira rápida, fácil e acessível. É isso aí. Exato. Isso aí. E para fechar, a gente tem outros 2 serviços que a gente chama de escritório virtual, né? Que é o quê? Você pode ter o endereço comercial ou o domicílio fiscal.
né? Então, o endereço comercial é assim, Paulo, eu preciso colocar o endereço no meu site, No cartão, no cartão de visita. Daí, então, ele contrata o endereço comercial, pode até ter uma plaquinha lá na frente do Space. Receber Mercado lá. Livre. É isso aí, gestão de correspondência que a gente faz, tal, né? Para receber uma correspondência. E o domicílio fiscal já é para você abrir a sua empresa. Abrir a empresa com o endereço do coworking. É isso aí. Então, eu poderia ter começado de trás para frente e contar uma historinha, né? Você quer abrir uma empresa, então você nem abre a empresa ainda, você coloca o endereço comercial lá no Space, né? Coloca no teu cartão de visita. Pode começar com isso aí. No teu site. Abriu a empresa, cara, você coloca o domicílio fiscal lá, porque você não vai abrir no seu apartamento que está no condomínio, que não pode. Você vai abrir a empresa no Space, você não precisa se preocupar com isso. Então, você já coloca o domicílio fiscal lá. Aí você vai atender seus clientes onde? No Space. Então, você reserva a sala de reunião, paga por hora lá. Tal. Começou a demanda a aumentar, pega uma estação e já fica trabalhando lá mesmo, porque você atende os clientes Aumentou lá. Ainda mais o número de colaboradores. Contratam a sala privativa, até que você vai ficar bem e aumentar mais, você vai sair do Space e vai dar espaço para um novo empreendedor que está começando. Não sem antes fazer um evento lá dentro. Exatamente. Também, né? Fazer os eventos. Porque nós temos auditório também. Tem auditório, que é mais um produto que a gente tem. Espaço para eventos. Bem lembrado, estava esquecendo do auditório. Auditório que é outro negócio também, né? Outro produto. O auditório é muito parecido com sala de reunião, a mesma proposta, você pode alugar, mas o auditório não é tanto por hora, ele já é mais por períodos, né? Então, período da manhã, período da tarde, período da noite, ou o dia todo, por exemplo. E aí pode ser independente do horário comercial, né? Então, você pode fazer um evento no final de semana, sábado, domingo, desde que reserve antes, né? Reservando com antecedência não tem problema. Então são bastante possibilidades. Sim. Essa flexibilidade está atrelada ali a possibilidades de usufruir o espaço. No portfólio, né? Das opções de serviços que você pode encontrar no coworking. E em cada serviço, a flexibilidade que cada serviço dá também, né? Então, legal, muito bacana. No meio disso tudo vai rolar um café da manhã, um happy hour, coffee break, almoço também, né? Tem é tudo viável, tudo viável lá. Exato. A gente apronta de tudo. Buffet. E agora a gente tem um spoiler para dar, não sei se pode falar. Tem um spoiler aí. A gente está fechando uma parceria aqui com a Quadricast para também ter o estúdio de gravação, de videocast, primeira mão, podcast, então, com vários cenários. Também ampliando o nosso portfólio. Vários cenários, sala fixa, com estúdio fixo também, né? Estúdio privativo, podemos chamar assim. E estúdios com cenários também diversos, porque o cowork tem ali uma série de ambientes que podem transformar num cenário bem interessante para o seu programa aí de podcast. A gente tem um estúdio aqui, a gente vai fazer vários estúdios dentro do interno, externo, com nos gente, dois coworking, plateia, né? nos dois espaços. Então, assim, é outro tipo de produto também, né? Isso aí, tá vendo? Flexibilidade e o one-stop shop, né? Você vai encontrar tudo. Agora, em meio a tudo isso, qual é a meta de vocês para os próximos 2 a 5 anos? Onde vocês pretendem chegar? Tem alguma coisa já na mente ou algum planejamento de metas para os próximos anos? A gente... Eu vou puxar aqui o Ale complementa, né? Tô falando demais. A gente... a gente citou pandemia aqui rapidamente, mas não entrou nesse assunto. É um assunto que a gente quer esquecer um pouco. Mas... Eu entendo que para vocês foi um divisor de águas ali bem... Não só para o mercado corporativo em geral, mudou muita coisa, né? Mudou e fez o Space mudar também um pouco no público e no jeito de trabalhar, né? Então, o que acontece? A gente está falando de comunidade, a gente está falando de evento, a gente está falando de startup. E foram coisas que a gente viveu mais intensamente até a pandemia, né? Entre 2016 e 2020. Né? Acho que, se eu não me engano, 23 de março de 2020 que fechou e a gente, sei lá, tinha cerca de 70, 80 pessoas ali circulando diariamente, mas né, foi todo mundo para casa. Todo mundo... Então... eu até brinco, Ed, que não era coworking, era quase uma república, né? Até ali antes da pandemia. A galera vivia lá. Vivia lá e um público muito jovem, startup. A gente realmente falava muito com essa galera, né? Deu match.
Mas a comunidade era muito forte, era muito bom. Então, muito do que a gente falou aqui, na verdade, aconteceu mais intensamente. Não é que não acontece hoje, mas aconteceu mais intensamente antes da pandemia. Antes da pandemia. E só em uma unidade. Até então, só no Parque das Águas. Parque das Águas. Isso. E aí, depois da pandemia, o que acontece? Não é que a gente falou assim, não quero mais esse público. Não, é porque o Ale colocou bem aqui. As pessoas daí entenderam que, né, elas foram forçadas a aceitar esse modelo. Muitas pessoas mudaram seus ritmos. Exato. Então, aquela bolha que conhecia o coworking e que via sentido em trabalhar home office, fora do escritório e tal, ela estourou, né? Então, veio assim, um público mais diverso possível procurar a gente depois da pandemia. Exato. Então, assim... Muitas empresas se desmontaram durante a pandemia. Desmontaram. E quando voltou, ela já não queria mais o espaço físico, já estava acostumada com aquele esquema, mas também não se adaptaram em trabalhar em casa, né, direto. Então, o coworking veio com uma solução. Foi o movimento seguinte, né? Pós-pandemia, foi todo mundo em coworking, home office. Depois, quem estava só em home office viu que também não era a maior maravilha Formato do mundo. Ideal, e as empresas também voltaram um pouquinho. Então, daí veio o híbrido. O híbrido. Né? Que acho que hoje faz mais sentido para a maioria das empresas de maior porte ter um espaço dentro de coworking para um trabalho híbrido. Então, você, por exemplo, aluga estações de trabalho, aluga uma sala privativa, não para a empresa inteira, mas para aqueles funcionários, colaboradores que querem estar em outro ambiente de trabalho, que querem ter essa facilidade de estar fora do escritório, da rigidez do escritório, que não quer ficar em casa o tempo todo, Mudou bem, quer conhecer gente. Né? Mudou bem. Então, essa foi uma das grandes mudanças que a gente sentiu, essa mudança também de cultura, né? Quando a gente fala que a gente tem que ser... Nós nos adaptamos aos nossos clientes, nós também temos que nos adaptar a esse público novo. Né? Um público que está sempre em mudança, sempre em alteração. Eu falo, o mercado é soberano. Ele dita realmente as regras e a gente tem que se adaptar. A gente tem uma brincadeira interna que o Space, cada ano é uma temporada diferente. Que pode mudar o perfil, muda a faixa etária, muda o estilo de business que tem lá dentro. Às vezes se conversam menos, outras vezes se conversam mais. Mas, como a gente fala, né? A gente sabe como começou, a gente não sabe como vai terminar isso. Sem dúvida. O Space, ele é baseado em 3 pilares. Coworking é um deles. O outro é a educação e o terceiro é a inovação. Então, eu acho que complementando legal. O que a gente quer focar nesses próximos anos é inovação e educação. Que o coworking já está estabelecido. Né? São 10 anos de coworking. Então, isso a gente já sabe fazer. Ou é muita presunção falar que a gente já sabe fazer, mas a gente já tem uma casca dura para isso. Sim. Mas a gente quer agora fomentar os outros braços que sempre foram presentes, mas a gente quer dar um impulso, que é inovação, até para resgatar lá o início de startup, dessa mentalidade criativa, e educação, que a gente acha importante. O auditório não é à toa, é para fomentar a educação. O espaço de eventos do Space Campolim também é para fomentar a educação. A ideia de podcast, videocast, também tem esse braço de fomentar a educação. Então, acho que os próximos anos são mais voltados para isso. Né? Até a ideia da gente fazer essa parceria e ter o estúdio lá também é para gravação e produção de aulas e treinamentos, né, online, que hoje o marketing digital, ele realmente deu uma explosão durante a pandemia, com muita gente mais ligada à tecnologia do que propriamente a educação ou a experiência do mundo corporativo. E agora está tendo uma outra onda, que é realmente os profissionais que já têm experiência, já têm história para contar, começar a migrar também para essa produção de conteúdo de educação corporativa ou não, mas fazer educação também. E acho que o cowork é um espaço extremamente ideal para isso acontecer também, né? E você entende o potencial, né, que tem aí. Então, quando voltamos da pandemia, como esse público mudou, a gente perdeu um pouco dessa característica, né, naturalmente ali, não era o mesmo público, então não estava acontecendo a mesma coisa que acontecia antes. Mudou. E aí o mercado é soberano, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar, se adaptou, o negócio caminhou bem do ponto de vista de business, tudo certo, mas aí conecta exatamente no que o Ale falou, né? Eu acho que, assim,
Hoje, a gente tem as 2 unidades, voltamos a ter as 2 unidades, porque ano passado, em abril, a gente resolveu inaugurar essa unidade do Campolim também, né? Por uma questão logística, estratégica, né? Mas eu acho que para o Space agora o que precisa é voltar a ativar essa comunidade, né? De uma forma mais intensa. E isso é meio que consequência, né? Não sei o que vem primeiro, né? A comunidade ou essa questão da educação e inovação, acho que vem meio que tudo junto, né? A ativação da comunidade acontece através de educação, conteúdo, talk, meetup, eventos, né? Parcerias, podcast. Então, tudo isso faz movimentar, a comunidade vai ali participando, vai voltando a ser ativada, né? E, ao mesmo tempo... a gente vai se aproximando dessa frente de gerar inovação também. Porque, assim, é uma coisa... mas como é que eu faço inovação? Né? Um negócio meio... mas reunir... Proporcionar as pessoas que estão ali discutindo inovação também. Elas vão gerar inovação, né? Então, não necessariamente o Space vai gerar inovação. Talvez não seja isso, né? Mas ele vai ser uma ferramenta para propiciar. É fruto de muita parceria, né? Parceria com o Sebrae, parceria com o Tropeiro Valley, parceria com o Pacto Tecnológico, parceria com universidades. Então, a gente amplia cada vez mais o nosso portfólio. Vocês pretendem fazer eventos não só para os clientes de vocês, mas eventos para o próprio Space, trazer pessoas ali para trazer conteúdos de inovação. Isso. Para quem está ali residente ou não. Isso. Então, os clientes... Nós já fizemos isso no passado, inclusive. Nós ficamos por alguns anos com uma franquia do Fuck Up Nights, que era um programa surgido no México, que era para falar só de fracasso. Então, a gente comprou essa franquia e fez muito sucesso antes da pandemia, era muito alinhado a esse público, de vir 3 palestrantes daqui, né, nacionais, falarem dos seus fracassos. Porque falar de sucesso é muito legal, bacana, e todo mundo faz isso. Agora, o que você aprende com fracasso tem outro poder. Aprender com a dor dos outros. Exato. Então, e era um evento regado a sentar em almofada, no chão, tomar uma cerveja, bater papo, só para falar de cases de fracasso. Muito bem organizado, era 15 minutos, 10 slides, bem emoldurado, mas que a gente proporcionava para a nossa comunidade. Era aberto ao público também, mas naquele momento era muito forte a nossa comunidade. Então, é um evento que repercutiu muito internamente, né? E vários tantos outros, de economia financeira, que a gente olha também, e às vezes até majoritariamente para quem é da nossa comunidade, da nossa rede. E tem eventos que são para fora também, né? Como o Paulo falou, as coisas vão andar em paralelo. Acho que a educação junto com a inovação, elas andam juntos. Hoje, para quem quer, né, seguir uma carreira de educador, podemos chamar assim, ele tem que estar muito ligado no que é inovação, porque senão ele não consegue mais despertar o interesse. É isso. E talvez o que a gente possa fazer também nesse período de 5 anos é estruturar algumas coisas, porque é legal esse jeito de vamos testar, né? Mas tem a hora certa também de você falar, ok, isso aqui começou a dar certo, agora vamos organizar, vamos estruturar, né? Isso. Então, uma frente de educação organizada, estruturada, pode ser muito interessante. Uma frente de programas de inovação, né? Pode ser muito interessante. Tem vários, né? Mas, enfim, a gente sente que a gente tem as peças certas, né? As pessoas certas, tá tudo aí, né? Não tá difícil juntar, não, né? E Sorocaba assim, voltou, né? Eu diria que ano passado, assim, voltou, de fato, a olhar de novo para isso, assim. Venceu agora a pandemia esse tema e tá se formando de novo essa comunidade, tá fomentando. Tá acelerando. Tem várias iniciativas legais aí acontecendo. Então, é mais uma que talvez a gente possa... Falando em mercado, vamos falar de concorrência, né? Eu acho que hoje, quem são os concorrentes de vocês? Tanto os outros coworkings, quanto os espaços corporativos que a cidade oferece, prédios comerciais, shoppings. Quem hoje vocês consideram como concorrentes? Olha, só uma curiosidade é que com prédios, shoppings, a gente acaba concorrendo pouco, porque no coworking a gente pega a maioria, né, a grande parte, são empreendedores que estão começando, né? O que é natural até para um coworking, né, Ale? Mas tem grandes empresas com space também,
né? Nacionais, inclusive. Mas que elas estão interessadas em ter um espaço como a gente está oferecendo, tá? Então, ok. Agora, tem muita casa ficando vazia, né? Assim, Também, né? em bairro e tal. Então, como essas casas acabam ficando vazias e às vezes a pessoa não consegue vender pelo preço emocional, né? É, o Pô, preço mas... que ela quer. Exato. Então, olha, mas tem alguém... então, putz, eu vou dar um tapa aqui, vou alugar, né? Então, assim, pessoas têm vindo procurar a gente, por exemplo, falando... Para fazer um co-work, o que você acha de fazer lá? propriedade dela. Exato, o que você acha de fazer lá? Algumas, claro, né? O que chega pra gente é uma quantidade muito pequena, mas eu vejo esse movimento, assim, tem muita gente pegando as casas em bairro aí vazias. Então, quando você pega Santa Rosália, o próprio Campolim... Tem casas grandes, casas galera acho que mudou para dentro de condomínios, exatamente. né? Saíram das ruas. E essas casas, elas não têm... as pessoas novas agora, assim, as famílias são pequenas, né? Quando tem filho, às vezes é só pet e tal. Então, cara, apartamento atende a grande maioria, essa é a verdade, né? Tranquilamente. E quem tinha sentido ter a casa grande no passado, hoje tá o senhor, a senhora, os filhos já estão grandes, então eles também estão procurando um lugar menor. Migraram Um apartamento ou E vão para pra um condomínio, condomínio, né? Não vão ficar né? em casa de rua mais, né? Então a casa vira um elefante branco, cara, assim, né? E aí é onde tem surgido, eu diria, boa parte. Temos ótimos coworkings aqui na cidade, né? Que atuam com uma concorrência direta no sentido de oferecer o mesmo serviço, né? Serviço que Talvez você... não para o mesmo público, não do mesmo jeito, mas oferece o mesmo serviço. Então tem concorrente direto, né? Tem concorrente, felizmente, que está aí também desde 2016, 2015, né? Tem gente que está aí no mercado, sobreviveu à pandemia também. Começaram né? praticamente juntos com vocês, né? Eu diria que eu acho que tinha uns 4, talvez uns 4 com a gente, assim, quando começou, né? 2016, então... É novo, né? Sorocaba acho que começou nessa época mesmo. E que a gente troca figurinha, sabe? A gente tem um grupo, a gente troca ideias, algumas dores, né? Já trocou mais, Trocou né? muito mais, Já trocou um mais. benchmarking ali de vocês. Antes da pandemia, Daqui a pouco vão criar uma associação de coworkings, né? Cara, quase nasceu, né? Já foi conversado sobre isso, inclusive. Antes da pandemia, a gente se reunia. Uma vez por mês, a gente se reunia É saudável, Pô, não, era bom pra caramba. A gente trocava... assim, na verdade... qualquer segmento eu sugiro fazer isso, né? Sim, é saudável. Quando você ouve que seu concorrente tem os mesmos problemas que você não se sente sozinho, você não se sente Você tenta de alguma forma nivelar por cima. Exato. É bom porque assim, quando surgiram alguns concorrentes mais predatórios assim, também não estão mais por aqui, sabe? A gente vai se conversando, vai entendendo e as pessoas começam a dar valor a isso também. Hoje, quando a gente fala que o Space tem 10 anos, isso tem um peso. Sim, né? já dá Alguns uma outros concorrentes que também estão nessa faixa já te etária coloca numa nossa. situação que você pode falar algo que nem todo mundo vai poder A gente falar. não começou ontem, né? Então isso traz uma credibilidade também, Sem né? dúvida. Mas assim, na pandemia, até 2020, cara, tinha muito coworking. Muito mesmo. Aí, assim, foi uma crescente, né? 2019, 20... E aí fechou muito coworking, naturalmente, né? Assim como fechou vários outros negócios. E aí agora tá voltando a abrir de novo. Tem bastante abrindo de novo agora. Já começou por causa dessa tendência toda, né? Agora, depois, realmente, dessa fase pós-pandemia, esse conceito de cowork já tá mais difundido. E a gente acha que tem espaço para Tem. Como o Paulo falou, assim, às vezes é muito de perfil, né? É o que eu falei. O meu cliente pode não ter o mesmo perfil do meu coworking concorrente, porque o layout é diferente, o público que ele vai acessar é diferente, o estilo de negócio dele é diferente. E essa diferença entre a cultura de você alugar uma sala num prédio comercial e de você estar ali de uma forma on demand, usar o que você consome, e além do próprio network, das conexões que são possíveis de fazer dentro de um espaço como é o de vocês, ou de um coworking desses mais modernos, né? Vamos chamar assim. É isso aí. Você não se isola, né, cara? É um negócio diferente. Agora, sim, vamos falar sobre um pouco da personalidade da empresa de vocês. Se ela fosse uma pessoa, como que ela seria? Ou quem ela seria? Ela seria um professor? Ela seria um amigo engraçado? Até pouco tempo era um astronauta, né? Era um astronauta viajando pelo espaço. Até um tempo atrás tinha essa persona do astronauta, que era o nosso... Eu não sei se o Space é disciplinado o suficiente para ser um astronauta, sabe, cara? Nossa. O astronauta tem que ser muito disciplinado. Tem que ser muito bom, né? Mas tem, assim, cara, o Alê
é piloto de avião, né? Então, ele é o cara do checklist, ele é o cara do, né, assim... viu? Que medida que tem aí? Cara, Prudente, 18 ou 19, mas não, é 18 ou é 19? 1 centímetro faz toda a diferença, né? Centímetro pode causar acidentes. Então tem isso. Aliás, isso é uma coisa fundamental, né? Hoje nós somos em 3 sócios. Eu, o Paulo e o André. E nós temos... Esquecendo do André. visões... Olha lá. Lembrou, não esqueceu, não. E nós temos visões diferentes em vários aspectos. E a gente se completa, né? Isso foi muito evidente pós-pandemia. O André entrou bem no meio da pandemia na nossa sociedade. Foi corajoso. Foi corajoso, extremamente corajoso e visionário. Então, acho que um dos segredos nossos de sucesso é ter essa parceria de nós 3, cada um com sua história, cada um com sua experiência, cada um com seu histórico, com sua experiência de áreas diferentes, e que a gente acaba se complementando de uma maneira super sadia. Complementares. Isso é fundamental. Fundamental numa sociedade. É. E vocês, assim, seriam que tipo de pessoa? Então, é uma provocação interessante. Eu não tenho certeza, cara, mas eu acho que de tudo que a gente viveu, né? Eu acho que assim, a gente seria um founder de uma startup aí que tá lutando para que tá alavancando. Um jovem. Né? Um jovem. A linguagem seria sim. como? Seria Mas uma jovem que linguagem curte moderna? Star Wars, por exemplo. Um jovem que gosta de tecnologia. Gosta de tecnologia. Mas que cresceu, né? Teve que pagar boleto, então ele tem que... Tem um pouco E tem de maturidade. filhos. Ele tem que estar maduro. Tem maturidade, né? mas ele continua com a mentalidade jovem, moderna, para tocar o negócio ali de uma forma bem... E que se recusa a viver de terno e gravata. Também, né? Também tem isso. Né? Terno e gravata, não, ela é alérgico. E tem gente que vai trabalhar de terno e gravata, e tá tudo bem, porque o nosso ambiente tem que ser plural, assim. Sim. A gente tá Raro. falando... Estamos falando de como talvez seríamos, não de quem... Sim, de quem é o cliente de vocês. Exclui, né? Mas eu acho que é isso. O Ale falou, né? Acho que o Space teria filhos hoje em dia, né? Os 3 também têm filhos, mas tem esse cuidado, né? Cara, com uma grande empatia, não funciona sem empatia, né? Então, desde o começo, assim, primeiro lá no Go Hub, cara, onde é que a gente vai colocar essa mesa? Onde é que a gente vai colocar essa cadeira? Não, mas não vou deixar a pessoa virada para a parede, né? Então, assim, cara, a empatia eu acho que é uma coisa muito forte, sempre foi. Muito acolhimento. A gente gosta de trazer essa questão mais quente, assim, do relacionamento com as pessoas. Legal, a gente tocar nesse assunto, já vamos adiantar, então. São os valores que vocês aplicam lá dentro, né? Então, empatia, você acabou de falar agora do acolhimento. O que mais, assim, que vocês realmente dão essa personalidade praticamente, e tem coisas que vocês não abrem mão mesmo em termos de valores. Valores que vocês trouxeram das pessoas que vocês são fora de lá, e colocaram isso dentro da empresa. O relacionamento tem que ser ganha-ganha, sempre. Isso também é uma coisa que vem desde do dia zero nosso. Sabe? Tem que ser bom para todo mundo, tem que fazer sentido para todo mundo, e por isso a gente ser flexível e a gente entender também essa reciprocidade do nosso cliente, que é o nosso residente, né? Que a gente chama de residente, quem tem contrato conosco ali dentro, né? Uma marca assim que vocês pudessem se inspirar, né? Não só para se comunicar, para, né, seguir um pouco como referência, como próprio exemplo que essas marcas, né, oferecem aí, não só brasileiras, mas no mundo afora. Quem que vocês escolheriam ou citariam aqui? Cara, acho que não dá para deixar de falar, um cara que a gente se espelhou muito nos estudos iniciais, mesmo depois que abriu o coworking, né, para a gente continuar, foi o Impact Hub, né? Que faz um trabalho assim de ter o espaço também. Impact Hub é aqui é do Brasil? É brasileiro, mas tem fora também, né? Mas ele faz um trabalho bem legal em várias frentes, assim, né? Desde educação, coworking, inovação, né? Mas hoje é um player já grande, aí já era, né? Na verdade. Mas ele tem
Vocês usaram o modelo assim também como referência? Eu particularmente assim, estudei, li o que eles faziam, a gente foi lá, o evento que o Ale citou, o Fuck Up Nights, a gente conheceu no Impact Hub, a gente foi em um Fuck Up Nights lá dentro, lá, viu como é que era e... Fuck Up Nights. Fuck Up Nights, esse é o nome do evento. A gente viu como é que funcionava e aí comprou a franquia na época, né, para fazer, mas isso foi depois de ver lá no Impact Hub. Então, vou ser sincero, acho que não é alguém que eu acompanho tanto hoje, mas assim, foi uma referência muito forte lá atrás, né? Cara, eu sou tipo uma marca assim, não precisa necessariamente ser do ramo de coworking, uma marca que vocês admiram. É que esse eu... Cara, eu gosto, legal também, eu gosto muito do jeito que a Apple se comunica, não sei se não tem como né? não, né? Tipo assim... Falando em tecnologia, startup... Você falou para falar, né? O que vem na cabeça, você vem, né? O Google foi uma inspiração pra gente também. Né? Google, no caso de vocês, é bastante referência. Lembro de Cubo, lá em São Paulo, algumas empresas também que... tinha uma referência pra gente. Aquela rede Sebrae é uma referência pra gente também. Que tem série até na televisão, é o WeWork. WeWork foi uma das referências nossas também. WeWork, né? Isso. O WeWork é outro que não tinha como não olhar, essa que é a verdade, né? Assim, um exemplo mundial. Mas, por exemplo, quando a gente foi no WeWork, uma coisa que a gente viu era... Cara, dava pra estar na Paulista e oferecer... chopp na bancada lá à vontade, com trabalho e tal. Pô, se aqui dá, a gente pode ter um chopp lá também, né? Exato. Também, né? Disruptivo. Mas assim, tentando fugir um pouco do segmento, né, cara? É difícil não olhar para os grandes, né? Mas assim, realmente a Apple, para mim, sempre foi um caso que eu sempre acompanhei, né? Mas eu gosto desses caras que têm umas sacadas diferentes, né, meu? Sempre prestei atenção, por exemplo, em propaganda, por exemplo, sempre prestei atenção nessas tretas, assim, Coca e Pepsi, né? McDonald's. Assim, de cerveja sempre teve também, né? Mas, assim, Coca e Pepsi sempre foi também alguns cases bem legais. Era uma época que a propaganda... Era criativa. Era muito criativa, né? Eu trouxe um pouco também, sempre me fez sentido, todo o universo da aviação. Então, como trabalham os processos lá dentro. Embraer, para mim, é uma referência imensa. Dúvida, né? Empresas de aviação, quando você conhece um pouco parte dentro da como sua funciona. Formação. Exato. E aí, a gente traz elementos para cá. Isso ajudou e ajuda na formação nossa, enquanto empresa. E vocês, assim, como founders, né? Então, assim, a gente fala sobre conteúdo. Vocês falaram sobre educação, sobre inovação. Me fala, assim, 3 assuntos que vocês poderiam, tipo... Vamos fazer uma palestra agora lá no Coworking e a gente vai fazer uma palestra sobre esses assuntos porque a gente domina, não precisa nem de PowerPoint. Que assuntos vocês palestrariam lá dentro do Coworking? Cara, essa é boa. Eu vou quebrar a sua pergunta agora. Será que a gente seria um Jedi, cara, falando de persona? Um Jedi, um Padawan. Que honra seria. Um Padawan. No mínimo um rebelde, sabe? Assim, um tipo, eu ia estar lá no meio. Rebelde é legal. Desculpa, eu voltei, né? Quebrei tua pergunta aí. Sobre os temas, cara, um tema que eu gosto de falar bastante, que é meu dia a dia, e realmente eu tenho bastante prazer em fazer, é pensar em produto digital, né? Assim, pensar em... eu tenho uma ideia, quero fazer um software, preciso resolver um problema, preciso... né? Então, como encapsular esse produto, como entregar esse produto, né? Como desenvolver esse produto. Então, hoje tem muito dessa coisa de... eu vou pedir para a IA, ela vai fazer aqui para mim, mas... O processo para isso acontecer... Você tem formas diferentes, né? Eu estava falando sobre o processo da empatia, sobre... Cara, a empatia é extremamente importante nesse momento, por exemplo, né? Porque, cara, como é que fica mais fácil para o teu cliente clicar aqui ou fazer lá, ou, independente do clique, né? A jornada que vai ficar mais fácil para ele usar isso, que vai ajudar ele de fato, né? Ou temas que eu gosto bastante de falar... chega ali a startup, ela tem o produto resolve 50 problemas. Cara, mas escolhe um. É um que você vai ter que resolver agora, né? E qual é o que realmente vai agregar valor para o mercado. Muito dessa coisa do começo, da jornada, do testar, do validar, né? Antes de sair investindo, absurdos e tal.
Então, esses temas, eles fluem bem assim, né? Mas essa parte de desenvolvimento, criação de produto, de software, em particular, é onde eu navego mais. Navegaria ali de braçada, você facilmente faria uma palestra sem precisar de preparação. Aí só o tema não, é só o nervosismo. Nervosismo. E você, Ale? Um tema também que é explorado por nós, inclusive, é gestão de coworking, né? Como o Paulo falou, existe essa demanda, a gente está percebendo isso, e a gente não se furta a transmitir esse conhecimento. Né? Legal. Então, como eu Vocês falei pensam em anteriormente, franquear? É uma possibilidade. Porque aí vem de encontro exatamente a essa sua... Isso. Eu acho que assim, tem a questão Tem um selo do Space, de validação de espaços de porque coworking. você já tem 10 anos de coworking, já tem aí uma experiência, já bateram cabeça, já enfrentaram pandemia, ou seja, vocês têm aí um conhecimento que realmente pode ajudar aí essa gestão de coworking, principalmente por aquela tendência que você colocou das casas, né? Não só em Sorocaba, mas em outras cidades. E não é algo trivial. Né? Não é você colocar uma internet e botar um café. Não, imagino então que não. É bem complexo. É complexo, que a gente já apanhou e apanha ainda hoje. A gente constante nós aprendizado. Falando aqui de Sorocaba, né? Agora, se a gente for levar isso para o Brasil inteiro, quantas cidades não passam pelo mesmo processo e que ainda não conseguiram se desenvolver na área de coworking? E como a gente falou, é um mercado em constante movimento. Total. Pra gente, inclusive, né? Então, também é uma lida diária nossa de se reinventar para poder tocar o nosso negócio e daí poder também extrapolar isso para as outras pessoas, para os outros empreendedores, empresários. De coworking, o que mais que você acha que você poderia pegar lá e fazer uma palestra e a gente divulgar para poder chamar atenção para a galera conhecer lá? Trabalho em equipe. A gente tem essa experiência de unir comunidades distintas. Comunidade é teve um trabalho muito... Formação de comunidade. Também, um trabalho muito relevante que a gente fez lá no Space... Foi na época do desastre lá de Brumadinho. Isso. Tinham várias empresas dentro do Space e a gente lançou o desafio de ajudar de alguma maneira. E aí conectamos quem estava interno lá, quem era de fora, quem tinha contato na Vale do Rio Doce, quem tinha contato com programação... espalhando uma corrente do bem ali. A gente montou um ambiente de sexta a domingo lá no Space 24 horas e dali refrigerante, pizza para todo mundo. Saiu de lá um aplicativo para você poder ajudar a mensurar onde estariam os corpos embaixo da lama ao longo de todo o curso que aquele corpo se movimentou depois do desastre. Isso foi enviado para eles, para as equipes de busca. E algo que a gente fez assim muito rápido e a gente se orgulha de ter ajudado. Vocês terem movimentado ali todo mundo ali, empresas diferentes se juntando por uma causa. Uma causa, né, sem fins lucrativos, só pela benesse de ajudar. Cada um com a sua expertise. Isso é fruto da comunidade que a gente tem. Que o Paulo mesmo falou, né? Trazer isso. Criar soluções. Criar soluções. Não só para usando todo o mundo corporativo. Esse é um ótimo exemplo. A gente sempre... o evento foi um desastre, né? Foi triste, mas o que aconteceu aí foi bem legal, porque assim, também, acho que o que reforça é que não foi nenhuma iniciativa assim, o Space falou, galera, não, a galera, assim, isso que é comunidade de verdade, entendeu? Sim, vamos se Um olhou pra cara do outro, precisamos fazer algo. Teve uma chamada da BDI na época, né? Para as startups, principalmente quem trabalhava com inteligência artificial já, para dar um apoio. Mas, assim, aconteceu de uma forma muito natural. Então, é o tipo de coisa que faz sentido. Agora, antes disso, tinha outros projetinhos também, né? Tipo assim, galera, a gente vai pedir chopp aqui, não dá para controlar quem bebeu mais, quem bebeu... Vamos criar uma válvula aqui inteligente, né? Para controlar a vazão aqui. A música nunca tá bom para ninguém. Vamos criar uma solução diferente aqui, lê o QR Code, bota na lista, sabe? Fica mais... democrático. Então, Soundspace. Então, assim, sempre tinha esses projetinhos assim, né? Cara, galera, essa noite aqui a gente vai pagar um chopp aí, uma pizza,
bora lá? Daí Happy ficava hour. meia dúzia, 10, 12, sei lá, e a gente ficava, cara. Esse conceito de formatar ou formar comunidades, ele é muito atual. Principalmente nesse mercado digital que E hoje... é muito rico isso, né? O mercado digital, ele cansou até de ser digital. Então, ele está focando realmente na formação dessas comunidades, nesses eventos presenciais, nas experiências que as pessoas podem ter se reunindo, né? Em grupos que tenham afinidades ou interesses em comum. Acho que o cowork é um espaço fantástico para isso acontecer. Sim, e cara, que tem até já vai uma primeira dica, né? Porque tem um elemento importante aí que é, para quem trabalha com tratamento térmico, né? TT, tem o forno, né? Onde é feito o tratamento térmico. E lá, cara, você coloca várias substâncias, né? Gases e tal. E aí você forma a atmosfera do forno, né? Nunca é igual. Né? Você pode até... A receita você tenta colocar a mesma, mas, cara, a temperatura externa, como tá o material que entra, nunca é igual àquela atmosfera. Comunidade é igual, cara. Então, assim, você tá tudo fechadinho, tudo funcionando. Sai entra outro, mudou tudo, né? Então, assim, esse cuidado que você tem que ter no tratamento térmico lá pro forno não explodir, né? É o mesmo cuidado, assim, é constante, vai energia de você entender com quem que você está falando, quem que é o público, quem está lá, quais são as variáveis, como está o ambiente, está chovendo, não tá... Quer dizer, tudo isso você tem que ficar ali o tempo todo acompanhando para dosar o elemento certo para a comunidade dar aquele resultado na peça que você está precisando, entendeu? Então, Legal. é uma coisa importante. Muito, muito a ver, né? E agora, para fechar, os principais desafios, quais são as maiores dificuldades para vocês crescerem, ampliarem, né, prosperarem nesse negócio de vocês aí? O que vocês acham que vai pegar mais pesado aí nos próximos anos? Eu acho que é braço, porque assim, depois de tudo isso também, cara, eu comecei a tocar outros negócios, abrir outras empresas, né? O Ale também tá, então assim... Vocês se aproveitam mesmo do coworking, né? Para fazer umas conexões e ver possibilidades para vocês mesmo. Como empreendedores. A gente vive o que a gente oferece, né? Então, assim, tanto que a gente tá mostrando que é possível. Sim, né? sim. Então, assim, é muita ideia, mas o que manda mesmo é a execução, né? Não adianta. Então, ideia sem execução fica ali no mundo dos sonhos. Então, a gente falou aqui parcerias, né? Acho que o desafio agora é encontrar boas parcerias, igual a gente está encontrando aqui na Quadricast, para trazer essa frente, por exemplo, do podcast. Esse é um exemplo muito real do momento. Assim. A gente faz todo sentido para o espaço, para esse plano, 5 anos aí, para implementar a educação. Mas, assim, faz sentido a gente comprar equipamento e começar? Não, nem um pouco, né? É mais fácil conectar mesmo e conectar e o que também faz sentido com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, eu não estou concentrando, a gente tá... E são essas conexões que exponencializam o negócio. Porque o coworking em si, como eu já falei anteriormente, um dos braços nossos, ele é limitado fisicamente. Sim. Agora, o que extrapola a educação, a inovação, as conexões, as parcerias, isso extrapola os muros do coworking. Isso é um molho mesmo. Então, acho o nosso desafio é continuar nessa crescente, não limitado à estrutura física dos nossos espaços. Criar esses diferenciais que ultrapassem os limites físicos. Que pode incluir outros ambientes físicos também, mas não se limita a isso apenas. Né? Serviços, né? Exatamente. Agregar ali valor com serviços. Assim. Exatamente. Esse é o plano, né? Mas ao mesmo tempo, é inevitável, vem o desafio junto, né? Então o desafio é como é que a gente rompe essa barreira. Para a gente já está claro que uma boa parte disso é parceria mesmo, né? Para fazer isso acontecer. Mas para mim o principal desafio mesmo agora é braço, é executar essas várias ideias aí, né? Você falou da metáfora aí, da analogia do forno, mas assim, você tem alguma frase, algum slogan, alguma coisa que vocês usam sempre ali para apresentar o coworking ou para falar do negócio de vocês? Alguma coisa que vocês têm falado com frequência ao longo desses 10 anos? É o lugar certo. É o lugar certo? Space é o lugar certo.
Esse é o lugar certo para quê? Para qualquer coisa. Aí não tem limite. Na verdade era o espaço certo, né? Mas como na senha do Wi-Fi fica o C cedilha, é chato. Tá. Então Colocou o lugar certo. O lugar certo. A gente fez até um trabalho, né? Nós já sabemos a senha do Wi-Fi, então. Isso aí. É só chegar Space Park das Águas ou Space Campolim, tá lá. É o lugar certo, tudo minúsculo, tudo junto. Então é só chegar lá perto e fazer. E é isso aí. Então, obrigado, Paulo. Obrigado, Alê. Tem mais algum recado, alguma coisa que vocês queiram falar aí pra galera que tá assistindo vocês, ouvindo? Poxa, eu só agradecer a oportunidade, Ed, de abrir esse espaço pra gente poder contar um pouco da nossa história, agora que a gente tá fazendo 10 anos de existência. Virão ações aí ao longo do ano. Um pequeno jovem, esses 10 anos. E, sobretudo, agradecer a galera que esteve com a gente esse tempo todo e ainda está. Né? Não necessariamente fisicamente dentro dos nossos espaços, mas na nossa comunidade. Agradecer quem cresceu junto com a gente. De alguma forma compartilhou ali. Compartilhou experiências. Agradecer as nossas famílias, porque esse é um trabalho, nós somos em 3, né? É um trabalho grande, que demanda tempo, dedicação. Cada um com sua vida, com seus outros negócios. Então, assim, a nossa família é fundamental nisso. Ao Júlio, que acredito que criou isso, ao André, que está conosco hoje. Então, acho que a lista de agradecimentos é grande, mas é isso. Acho que é agradecer, porque se a gente está hoje nesse ponto, é graças a todo esse histórico que a gente tem nesses 10 anos e essas pessoas que ajudaram a construir isso. Legal. Você, Paulo? Reforço porque essa parte é importante. Então, assim, o Júlio, o Alê, o André, a família, né? Tiveram fases boas, tiveram fases bem difíceis, né? Assim, todo negócio tem, né? Então, assim... Sim, essa galera estava sempre ali junto. Exato. E assim, familiares, cunhado, co-cunhado, pessoal que ajudou, dono do imóvel que topou negociar, né? Então, a gente teve sempre parcerias muito boas nesse sentido. Cara, eu não posso deixar de falar assim para quem está empreendendo, assim, ou de repente está até agora, tá na dúvida, ou tá passando um momento difícil. Se conecta. Às vezes você tá numa vibe não muito boa, mas você vai olhar pro vizinho, você vai ver que ele tá com um problema parecido e faz parte, é mercado, tem timing das coisas, né? Mas a provocação, assim, dá uma olhada em Sorocaba, com carinho, na quantidade de iniciativas que tem aqui. Porque às vezes a gente fica procurando longe. Fica caçando aí. E tem muita coisa legal, né? Dá uma olhada. Tá do lado. Dá uma olhada no que o Parque Tecnológico está fazendo, dá uma olhada no que o Sebrae está fazendo, quantas iniciativas legais. Tropeiro, que é uma comunidade super forte que está aí, né? E super parceira também. Cara, enfim, são vários players aí, tem muita coisa legal rodando em Sorocaba, desde evento até programas, incentivo, formação, gratuito, sabe? Então tem muita coisa legal. Para um momento e dá uma pesquisada assim, empresas que nasceram em Sorocaba, né? Que as pessoas às vezes não fazem ideia, mas sim, cara, ganharam o Brasil. Bastante, tem muito mais, sucesso. Cases bons, cases grandes. Então, eu acho que começa aí a provocação, tá? Assim, é valorizar um pouquinho do que a gente tem no local também e buscar, participa de evento, todos esses que eu falei, né? Parque, mesmo, Sebrae, Tropeiro, próprio Space. Cara, a gente tá fazendo evento. Esse networking, essas comunidades de empresários, de empreendedores. Sai da toca. Né? E... Vai fazer network, vai conhecer gente, porque o negócio não tá tão bom, cara, não adianta ficar insistindo na mesma coisa que era um resultado diferente, né? Eu sei que é clichê, mas tem muita gente ainda fazendo isso. Né? Não é o que trouxe o Space até aqui que é o que vai levar vocês nos próximos anos. Então, o recado é para você também. É isso aí. Obrigado, então, aos dois aí. Muito obrigado aí pelas informações, pelo conhecimento e pela compartilhar aí a experiência de vocês nesse negócio, que é um negócio que promove, né, sem dúvida nenhuma, melhorias para você poder vender mais e vender melhor, porque o podcast aqui é um podcast com foco na área comercial e a gente traz esses assuntos, porque comunidade, networking, tudo isso ajuda as empresas a vender mais e vender melhor, né? Então, eu queria agradecer também a sogra do Paulo, né, porque foi com ela. Dona Madalena
A Dona Madalena. A Dona Madalena, porque sem ela não teria esse, né, lugar certo. E aqui é o lugar certo para você que está procurando aí dicas ou conhecer profissionais e empresas que podem te ajudar a vender mais. Então, se você não curtiu até agora o nosso podcast, seja no YouTube ou mesmo o nosso perfil no Instagram, curte agora, não perca essa oportunidade também de assinar o canal para ser avisado de conteúdos que a gente publica aí, que com certeza vai ajudar você ou a sua empresa a vender mais. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alê. E até o próximo episódio do seu Venda Sim.